É isso aí, gente. Vamos para a terceira luta. Categoria 66 quilos e o atleta é da equipe Arena SP Team Chicara, é isso? É o Pedro Souza. Pedro Souza, para quem não conhece, é mais conhecido como Pedrada, tem 20 anos de idade. É da equipe Arena SP, como eu disse, Chicara. O técnico é o Ediogo Alves e o Bruno Gomes. Ele que é da cidade de São Paulo, tem 1,72 m de altura, pesou 66 quilos e tem uma luta profissional no seu cartel. Vamos lá. Atleta do corner azul. Enquanto o nosso announcer oficial vai trazer aí o anúncio do atleta do corner vermelho, você fique na nossa transmissão. PFC, Puro Impacto Fight Championship. E o seu oponente do corner vermelho da equipe Corinthians MMA, Matheus Rodrigues. É isso aí, o atleta Matheus Rodrigues Alves da Costa, mais conhecido como Blade, vamos chamá-lo de Blade. Ele tem 22 anos de idade, é da equipe Corinthians MMA e o seu técnico é o Fernando Maestro, ele que é da cidade de São Paulo. Ele tem 1,77 m de altura, pesou 66 quilos e ele faz a sua estreia, Edson Rodrigues. Então temos aí um estreante, o Matheus Rodrigues. Estreia é sempre delicada, né? O atleta, o começo da luta diz muito sobre quanto esse atleta está tranquilo nessa estreia. E daí a importância do MMA amador, né? Para os atletas terem essa experiência de luta e galgarem a carreira profissional depois. É isso aí. Com a palavra Edson Rodrigues trazendo a emoção aí do comentário pontual para você que está na nossa transmissão. E os nossos agradecimentos aos nossos patrocinadores, Cadabra School, Canil Recanto do Óleo, temos aí o Hotel Oio, Samurai também, os nossos parceiros Samurai Eventos. E vamos que vamos, porque tem luta boa no cage do PFC, Puro Impacto Fight Championship, enquanto o Matheus se prepara para entrar. Nós vamos aí, é duelo do Pedrada contra o Blade. Senhoras e senhores, o terceiro combate só terá início após a autorização e as orientações do árbitro central, Eduardo Melo. É isso aí, o árbitro deste combate é o Eduardo Melo, para trazer as emoções aí dos atletas, o Blade do corner vermelho e o Pedrada do corner azul. Começou o Edson Rodrigues. Já começa acelerado ali, né? Dois atletas mais uma vez jovens. Esse chute na panturrilha sempre funciona e olha aí, o Blade já tá maltratando a criança ali. Vamos que vamos, o Blade tentou ali, conseguiu um chute bacana na panturrilha, pede apoio ali, o pé esquerdo do Pedrada. E agora eles estão ali nas grades, Edson Rodrigues. Ali é pra se estudar ali, ou o que tá acontecendo, Edson? Ali é um trabalho muito de estilo, né? Às vezes o atleta chega até ali para buscar a queda. Eu acho que o Pedro tentou isso, mas aí fez o baseball inicialmente o Blade, mas depois foi isso, foi derrubado. Conseguiu colocar para baixo o Pedrada, que é o nosso querido Pedro Souza. E o Blade vai de 3 pés ali, vai, opa, volta, segurou na grade, mas a arbitragem parece que deixou passar. Vai tentando cinturar, costas do Pedro Souza contra as grades. O Blade tenta usar o joelho, tenta se impor
nesse momento do primeiro round, Edson Rodrigues. O Blade dá pra ver que ele usa essa grade mais como Muay Thai, né? Então ele usa golpes, usa joelho. Só que isso é um pouco complicado, porque seu oponente visivelmente quer a queda. E quando você usa essa ajoelhada, aí você se expõe um pouco, né? Então acho que o Blade ainda não fez essa leitura. Apesar do Pedro não ter conseguido uma queda, ele conseguiu só aquela providencial, né? Ele vai insistir nisso, porque o Blade, quando usa essas joelhadas, ele se expõe um pouco e pode acabar sendo derrubado logo logo. É isso aí, mas a arbitragem coloca a luta pro centro do cage novamente. E os dois vão se colocando aí à disposição da plateia para ver um grande... Opa, direita e esquerda, o jab entrou bacana, balançou! O Blade fez ali que tá tudo bem, mas não tá não, a gente viu, hein, Blade? Balançou, mas o Pedro Souza colocou ele para baixo de novo. É a sua leitura, Edson. Ele quer luta de chão. Exato, ele percebeu ali no começo que o Blade tinha uma trocação boa, né, logo de cara. E aí o Pedro ele fez uma coisa que todo atleta que quer buscar queda deveria fazer, mas não faz, que é simulou ali uma trocação, né? E aí ele simulou a trocação, deu um atraso pro Blade, e aí depois eu não percebi o que houve exatamente. Ali algo aconteceu ali, ele volta para a mesma posição, a arbitragem coloca os dois atletas na mesma condição no momento da intervenção, Edson. Não existe mesmo a posição no MMA, mas a gente viu que o Pedro, na verdade, ele levantou muito afobado, ele não teria nem que levantar, né? Por isso que o Edu recuperou a posição ali. Certo, é isso aí. 10 segundos finais para o término do primeiro round. Você está conosco aqui. Opa! O Blade agora vai tentar por cima, vai tentar martelar, mas não dá mais tempo, né, Edson? Sem tempo. Famoso sem tempo, irmão. Mas um belo primeiro round. Teve um começo ali melhor pro Blade, mas assim, o começo do Blade foi muito curto, né, onde ele ficou melhor. Imediatamente o Pedro adaptou seu jogo para buscar a queda. Começou a buscar a queda, conseguiu 2 quedas ao longo desse round e ainda na trocação teve o melhor momento. Então foi o primeiro round bem claro a favor do Pedro. E que aquilo que eu havia mencionado, um atleta que quer buscar queda, ele não pode só ficar queda. O Pedro veio treinado, então assim que ele sai da primeira vez, né, daquela queda, ele simula uma trocação, consegue bons golpes e volta para a estratégia de queda. E aí você confunde totalmente o oponente. Foi o que ele conseguiu fazer com o Blade, para mim vence o primeiro round. Aí o comentário pontual do Edson Rodrigues colocando o Pedro Souza, o mais conhecido como Pedrada da equipe Arena SP, como vitorioso aí nesse primeiro round. São 3 rounds. E a equipe do Blade ali, a equipe Corinthians MMA, é isso, do Matheus Rodrigues, mais conhecido como Blade, vai tentando colocar o atleta que é iniciante, né, o Edson Rodrigues? Então, estreante, na verdade, né? Tecnicamente falando, o Blade tem mais ferramenta na trocação. Isso deu pra perceber. Joelho, os seus golpes estão um pouquinho mais alinhados, mas ele precisa fazer isso valer, né? Não adianta ter só e na hora da prática não conseguir, né? Exatamente, Edson Rodrigues, você está no segundo round. O Blade contra o Pedro Souza, o Pedrada. Eles vão desferindo golpes ali. Não entrou direito. A mão esquerda do Pedro. O Blade tenta, chute alto, passa no vazio. Tentou uma resposta ali, meio desconecta, Edson Rodrigues. Mas vai progredindo no jogo dele, né? Esse jogo agarrado aí, ó, pro Pedro funciona muito bem. Já tem o primeiro gancho ali, o Blade se defende utilizando a grade. Mas o Pedro é esse jogo que ele quer, o jogo próximo, o jogo ficando em superioridade. E até aqui tá funcionando. E tá, assim, o atleta, ele lutou uma vez e perdeu o Pedro, mas dá pra ver que ele tá muito bem treinado, sabe muito bem do que tem que ser feito, do que tem que fazer, e tá fazendo muito bem. O Blade ainda não consegue sair desse joguinho, famoso jogo encardido, né, Anderson? Certo. Ele não consegue sair ainda do Blade. É isso aí. O Edson Rodrigues enxergando aí e trazendo pra você com muita qualidade aí o comentário sobre o que está acontecendo no segundo round. E agora vai tentando ali laçar o pescoço o Blade. Mas o Pedro tem aí a ação, tá por cima, mas ali uma situação um pouco complexa, porque o Blade pegou o pescoço do Pedro, mas o Pedro tem as ações pelo fato de estar ali com a guarda por cima. Mas o Blade vai tentar sair daquela situação, já está de 3 pés. Mas o Pedro não desiste, Edson Rodrigues. Quer a luta no solo. É esse jogo que ele quer e é esse jogo que ele vai conseguindo fazer, né?
Olha aí, o Blade agora vai forçando um giro. Ó, o Pedro antecipa, fica na montada e agora tá nas costas, vai tentar o triângulo ali, ó. Pegou o triângulo, vai tentar a finalização agora o Pedro Souza, mas o Blade conseguiu ali inverter a situação, né, o Edson? É, o Blade na marra, né? A famosa brutalidade, conseguiu girar. Agora vamos ver se de guardeiro o Pedro sabe se virar. É isso mesmo, vamos ver se a guarda do Pedro Souza, do Pedrada, é boa. O Blade vai tentando desferir os golpes, a esquerda vai funcionando ali. O Pedro Souza tá por baixo. Você vai curtindo as emoções do PFC, direto do VIP Stadium aqui na Zona Sul de São Paulo. Falamos do bairro de Santo Amaro. Todas as emoções aqui transmitidas pela Pegada Multimídia. Eu sou o Anderson Almeida e na minha companhia Edson Rodrigues, pontualmente comentando o melhor do MMA aqui do PFC, Puro Impacto Fight Championship, direto de São Paulo. O Blade vai tentando magoar ali as costelas do Pedro. Mas são 10 segundos finais e parece que vai ficar desse jeito. Fim de papo, Edson Rodrigues. Mais um bom round. Pra mim o Pedro levou a melhor de novo. Porque, assim, não é um round de dominância através de golpes, impacto, aquele quase nocaute, quase finalização. Mas o jogo que o Pedro está propondo é um jogo agarrado. E ele está conseguindo fazer isso, porque toda vez que a gente viu, ó, chegou no momento que ele quer, seja grade ou seja chão de fato, era o Pedro que estava em superioridade. A não ser esse finalzinho do Blade, né? Mas é na questão de tempo, acho que isso conta muito também. Para mim o Pedro ficou mais tempo em vantagem, propondo o tipo de jogo. Então, para mim ele venceu os 2 rounds até aqui. Ele tá aparentemente um pouco cansado daqui de onde a gente tá vendo. Tá bem ofegante. Mas ele consegue se manter propondo esse jogo de queda, porque é aquilo que eu mencionei na última luta. Quando você propõe queda e consegue, beleza. Mas quando você propõe queda e não consegue, a gente viu que o Pedro em alguns momentos acabou ficando por baixo, aí você se desgasta, né? Esse seu jogo começa a te cansar. É isso aí, você está aqui na Pegada Multimídia, na transmissão direta pelo canal do PFC MMA. Terceiro round para os atletas Pedro Souza e o Matheus Rodrigues, mais conhecido como Blade, da Corinthians MMA, e o Pedro Souza da Arena SP. Opa, a mão direita entrou ali, mas o Pedro vai tentando fazer o jogo de chão, né? Põe novamente o Blade para baixo e agora vai tentando ter as ações por cima, Edson Rodrigues. Agora tá na montada, ótima posição para ele. Se tiver tranquilidade aí, ele consegue arrastar essa luta até o final. É que o Blade também por baixo ele é bem ensaboado, né? Ele consegue girar, ele consegue sair, estourar os ganchos. Agora fecha o cadeado, o Pedro dificulta um pouco o trabalho do Blade, mas o Blade não para. O Blade o tempo todo se movimentando, vai criando uma resistência para cima do Pedro, né? É isso aí, mas deu as costas e agora vai tentar o giro. Mas o Blade, como você disse, né? Vai no sufoco ali, vai saindo daquela situação incômoda. O Blade, assim, ele não sai na técnica, mas sai na marra. Na né? marra. Faz o giro, não tá nem aí, fica de frente. E agora ele tá por cima. O cadeado tá fechado, o Pedro Souza. Mas o Blade tá com as ações agora, né, Edson? Exato, agora o Blade por cima. Se fosse jiu-jitsu ainda teria muito risco pra ele, né? Mas MMA vale o famoso soco, né? Sim. Opa, vai tentando fechar ali o triângulo. Opa, a mão que ficou e o Blade... que aconteceu, Edson Rodrigues? Olha, eu não sei se o Edu tá fazendo ali como batistaca. Eu não entendi dessa forma. Eu não achei um batistaca. Porque... É isso mesmo que o Edu falou pra ele, não pode batistaca, né? Eu não entendi como batistaca porque o Pedro tava pego ali num triângulo e o Pedro poderia simplesmente soltar o triângulo, né? Então não necessariamente o Blade jogou ele no solo, mas aí é uma questão de leitura, né, Anderson? Não tem jeito, é uma situação que fica ali pra leitura. Quem manda é do Melo, o bíceps dele é muito grande, eu que não vou contrariar ele. Um golpe polêmico, mas bem explicado por Edson Rodrigues. A mão esquerda do Pedro agora chocando ali com a face do Blade. O Blade também usa a esquerda, um jab curto. A direita que entra, um cruzado. Vai tentando
nesse terceiro e último round, tirar o atraso agora, talvez só um nocaute, talvez, Edson Rodrigues, pro Blade. O Blade é isso, até porque ele perdeu um ponto, então ele tem que buscar finalizar o combate, né? Parece estar um pouco mais inteiro o Blade, não? Sim. Fisicamente. Fisicamente, sim. Olha lá, a mão esquerda que vai. O Pedro vai circulando. Vai dando vai tentando ali circular e fugir do raio de ação do Blade. Mas mais uma vez o Pedro lança o Blade para baixo. Agora é luta de solo. O Blade vai tentando e volta para cima. A luta tá em pé de novo. A luta é franca aqui no octógono mais quente de São Paulo. Nessa noite de chuva aqui na Zona Sul de São Paulo. 10 segundos finais, Edson Rodrigues. O Blade tá caçando, tá buscando, mas o Pedro tá só esperando isso. Olha aí, boa mão do Blade agora, hein? Boa mão, boa mão. Fim de luta. Fim de luta para você que tá curtindo. Edson, você pode garantir aí a vitória do Pedro Souza ou Pedrada? Eu vou apostar tudo no Pedro, hein? Tudo no Pedro. Pra mim venceu os 3 rounds, porque até teve a despontuação, né? Mas assim, tem que destacar que assim, o Blade é estreante e não fez uma luta ruim. Fez uma luta muito boa. É que ele pegou o famoso antijogo, né? Assim como se ele, por exemplo, conseguisse impor o jogo dele de trocação, ele seria antijogo do Pedro, porque o Pedro veio para buscar mais queda. O Pedro conseguiu se sobressair, conseguiu mais queda. Então o Pedro fez um antijogo e aí inibiu muito das ações do Blade. Mas a gente pode perceber que o Blade tem boas ferramentas, cruzou bem, joelhada, aquele chute na panturrilha logo no começo. A gente viu que ele tinha a ferramenta, mas pegou um cara que veio para brecar esse jogo de trocação. É isso aí. E vamos aí pro anúncio oficial do vitorioso na visão de Edson Rodrigues. O nosso querido Pedro Souza sairá vitorioso nos 3 rounds. Vamos lá, vamos ver se confirma aí a análise técnica do nosso comentarista. Você está no PFC Puro Impacto Fight Championship, direto do VIP Stadium. Hoje uma noite de muito MMA. Ao final dos 3 rounds, vamos às súmulas dos juízes para definição. E o vencedor por decisão unânime é do corner azul, Pedro Souza! É isso aí, o Pedro Souza corroborando aí com o comentário pontual de Edson Rodrigues. Sai vitorioso, Edson.